Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro muito querido para muitas pessoas. Um livro que geralmente a leitura é feita na infância ou na adolescência, mas com certeza é um livro que fica cravado na nossa memória e que volta e meia a gente tem vontade de reler. Esse livro aqui, Poliana. Se você não leu, com certeza você já deve ter ouvido falar, porque ele teve inúmeras adaptações, tanto para a televisão quanto para o cinema. E nós vamos falar ainda nesse vídeo sobre elas. Bem, direto ao ponto. Poliana, ele foi escrito na primeira década do século passado, até dar uma colinha aqui, 1912. E foi um baita sucesso. Tanto que, anos depois, a autora teve que escrever uma continuação, chamada Poliana Moça, que eu também vou fazer um vídeo em seguida sobre ele. Mas voltando a Poliana, quem é essa garotinha de 11 anos de idade que é a protagonista do livro? A história se passa nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Bellinsville, que fica no estado de Vermont, que é aquela parte assim aquela parte dos Estados Unidos, assim, da Nova Inglaterra, que eles chamam. Ela é filha de um pastor muito humilde, né? Que ele não tem lá muito dinheiro. A mãe dela já morreu quando ela era bem novinha. E, claro, ela ainda é novinha porque ela tem 11 anos. Mas, enfim, o livro não dá detalhes, mas deve ter sido quando ela tinha uns 3, 4 anos de idade. E ela tinha irmãos também que morreram. Então era só ela e o pai. E ela não tinha contato com a parte da família do lado materno também, porque a mãe era muito rica e ela largou todo o dinheiro do mundo para viver uma história de amor, né? Esse casamento com esse reverendo. E ela vai embora pro Alabama ou para qualquer outro estado lá do sul dos Estados Unidos. Então, a Poliana, a princípio, ela nem sabe se ela tem tios, tias, ninguém. O pai simplesmente não fala com ela sobre esse lado da família. E dá a entender que também do lado do pai não tem nenhum parente. Eis que esse pai, infelizmente, fica doente, morre. E então ela fica aos cuidados das damas auxiliadoras da cidade dela. E com isso, eles têm que tomar uma medida drástica, mesmo sabendo que a família, pelo lado materno, tinha rompido relações. Enviam uma carta porque descobrem que ela tem uma única parente viva, que é uma tia chamada Polly. A família da mãe, o nome da mãe é Jennifer, chamada apelido Jeannie, e ela era a mais velha da família Harrington. Teve uma irmã do meio, que se chama Ana, e uma caçula que se chama Polly. E por isso que o nome da protagonista é Poliana, porque a mãe fez uma homenagem às duas irmãs, Polly e Ana. Então, a Ana também já morreu, ela só é mencionada no livro, e só tem então a Polly, que é uma mulher de 40 anos. Uma pessoa, um amigo do pastor, enfim, escreve uma carta para Polly Harrington, que continua morando em Bellinsville e tal, e dizendo que ela tem tudo que aconteceu e que se ela não poderia tomar conta da sobrinha, né? Se ela não sabia da existência dela, fica sabendo agora. E se ele tem um casal que poderia colocar a menina num trem. O primeiro capítulo do livro é exatamente quando a Polly recebe essa carta, e ela já tinha, na verdade, ela já tinha recebido essa carta, já tinha respondido, e ela tá com a carta ainda nas mãos, relembrando. Ela não gosta nada da ideia de ter que receber uma sobrinha que ela nem sabia da existência, ou sabia, mas não se lembrava, enfim. Acontece que Polly é uma personagem que eu acho super interessante. Sabe aquela senhora, né, não tão senhora, mas enfim, ela tem 40 anos, mas na época uma mulher de 40 anos tinha um peso maior do que se tem hoje.
que hoje é como se fosse, tivesse de 25 anos, mais ou menos. Mas ela mostra muito pouco do que ela é de verdade. Por fora, ela aparenta ser uma mulher muito fria, uma mulher de poucas palavras, uma mulher muito seca, mas na verdade, no fundo, ela não é bem assim. No fundo, ela é uma mulher sensível, ela é uma mulher romântica, ela é uma mulher que teve um problema, que eu vou falar mais na frente, sem dar muitos spoilers, e por isso que ela ficou, digamos que amargurada com a vida. Bem, ela se prepara então para receber a sobrinha e ela sequer vai receber a sobrinha lá na estação de trem. Ela manda a Nancy, que é uma moça que trabalha recentemente na casa dela, e ela fica esperando a menina chegar em casa. Bem, ela é uma mulher extremamente rica, uma das mulheres mais ricas da cidade. Mora sozinha na casa porque o pai já morreu, a mãe, as irmãs, enfim. Ela não é casada e não tem filhos. Então, na casa, os outros personagens são essa Nancy, tem o jardineiro, que se chama Tom, que já é um senhor que acompanha a vida da família Harrington já há muito tempo. Então, ele conhece a Polly desde que ela era criança. Obviamente que conheceu muito bem a Jeannie, que é a mãe da Pollyanna. Também um filho dele, que se chama Tim, e que é meio que um motorista da Polly Harrington. Pollyanna chega e começa a revolução na vida das pessoas. O que acontece? Pollyanna é uma menina muito doce e ela tem, assim, uma alegria de viver muito grande. É aquele ditado nosso, tipo, me dá um limão que eu faço uma limonada. Ela é muito fofa, muito querida, mas só que ela, assim, ela é doce na medida certa. Ela não é aquela personagem que você começa, ai, que ranço, como essa garotinha tão inocente, demais. Não, ela é no meio termo, sabe? Você, imediatamente, quando começa a ler o livro, já gosta dela. Não tem como não gostar. Ela vai amansando o coração dessa tia e que ela, assim, já gosta de cara. A tia não tanto, não é mesmo? E ela vai revolucionando não só as pessoas de casa, ela fica muito amiga da Nancy e fica amiga de todo mundo, fica amiga também de outros personagens importantes que vão aparecer no livro. Não posso dar spoilers, né? Então é complicado, mas vamos lá. Tem a Mrs. Snow, que é uma senhora inválida, vizinha, que a Polly Harrington, que é cheia dos deveres, e assim, ela pede pra Pollyanna fazer umas visitas para pessoas, assim, como forma de caridade, né? Então ela sempre manda uma geleia para essa menina. Então tem uma história muito engraçada a respeito disso no livro. Tem o Mr. Pemberton, que é um homem que tem um mistério na vida dele. Ele tem um amor não correspondido por uma das mulheres da família Harrington. Então, ao longo da história você desconfia, né, até ter certeza de quem foi. Temos também o Dr. Chilton, que é um médico muito, muito legal, que fica grande amigo da Pollyanna. E temos alguns outros personagens também. Então, é uma delícia. É um livro que você lê, ó, as páginas? 181 páginas. É aquele livro que você, tipo, sentei numa tarde e eu li. Porque é aquele livro viciante, sabe? Você não consegue parar de ler. Agora, se fosse só isso, não fazia sentido o livro fazer tanto sucesso. O grande sucesso, eu acredito, assim, de dois motivos. O primeiro, sem dúvida alguma, é o jogo do contente. The Glad Game, no original. O que seria esse jogo do contente? É a filosofia que a Pollyanna adota. Na verdade, começa com o pai dela, que como eles eram muito pobres, e ele não tinha como dar praticamente nada de bom para a filha, brinquedos, nada disso, ele começa a fazer um jogo com ela, cria esse jogo do contente, que é ficar contente por qualquer coisa.
por mais boba que seja. Então, por exemplo, a menina nunca conseguiu um brinquedo. E aí uma vez chegou um par de muletas. E ela ficou frustrada, começou a chorar, porque ela queria uma boneca, provavelmente. E o pai fala, mas você não devia ficar assim. Porque a gente poderia ficar contente de você não precisar usar o par de muletas. Você tem saúde, você anda normalmente. Que bom que você não precisa usar isso. E aí ele sempre vai encontrando uma forma de ficar contente por algum motivo. Essa é a filosofia. Que acaba que é uma filosofia que a gente pode adotar nas nossas vidas, né? E com isso, depois que o livro foi lançado e fez um baita sucesso, não só várias, parece que casas de chá, hotéis, lojas, começaram a ganhar o nome de Poliana. Que até então, o nome Poliana, que até é comum aqui no Brasil, não existia. Ele existe por causa do livro, a partir de 1915. E então vários lugares, e meninas também começaram a serem batizadas com esse nome. E o jogo do contente também começou a ser muito usado. As pessoas começaram a adotar essa filosofia de vida. Tipo como se fosse, sei lá, a lei da atração, há uns 15 anos atrás. O outro motivo, que aí é assim, um pouco mais particular, mas se você entrar em fóruns sobre o livro, sempre vai ter esse comentário também. Sem querer, que eu imagino que não tenha sido a intenção da autora, ela escreveu uma baita história de amor, que a gente chama de romance segunda chance, que é um romance entre pessoas que namoraram na juventude ou não namoraram na juventude, se conheceram na idade madura e tem aquela história de amor bem bonita, bem sensível. História de amor, porque você vai concordar que hoje em dia, em termos de novelas, em termos de filmes, não existe mais romance. Existe muita pegação, mas romance exatamente, aquela coisa de segurar a mão, aquela coisa do primeiro beijo, daquela expectativa toda, é uma coisa que simplesmente a mídia não tá mais explorando esse tipo de coisa. E muitas pessoas, não só pessoas mais velhas, mas até um pessoal mais novo, adolescentes, se ressentem um pouco disso. Voltando a Poliana, sim, a senhora Polly Harrington, aliás, Miss Polly Harrington, porque ela não era casada, ela teve uma história de amor no passado, quando ela tinha uns 20 anos, e teve um motivo aí, uma separação. Na verdade, o motivo exatamente não fica muito claro no livro, dá a entender. E ela tem essa história de amor que é interrompida, então depois que esse rompimento com o namorado, noivo, acontece, que aí ela fica, digamos assim, uma mulher azeda para a vida. Ao longo do livro, né, aliás, na verdade, logo no início, no primeiro ou no segundo capítulo do livro, a Nancy descobre que ela teve esse romance porque o jardineiro Tom conta para ela, só que não conta, ele conta o milagre, mas não conta o santo. Ele não revela quem é, mas ele fala que é um homem que ainda mora na cidade. E aí ela passa, né, a parte de suspense do livro, passa um tempo querendo descobrir quem é. E aí tem uns enganos, porque ela pensa que é um, e aí não é e tal, e vai essa enrolação. Na verdade, ela dá pistas que pode ser, digamos que 2 homens da cidade. E no final, que a gente, mais pro final, a gente descobre. Só que, assim, ela acaba construindo realmente uma história de amor muito bonita. E, inclusive, tem, se você procurar na internet, assim, esses fanfics, tem algumas histórias de amor entre a Polly e o Dito Cusco. Eu não posso falar por uma questão de não dar spoiler para quem não leu o livro. Poliana teve várias versões, né? Como foi um sucesso, claro que o cinema ia se aproveitar disso. A primeira versão foi um filme mudo, americano, naturalmente, cuja Poliana foi interpretada pela Mary Pickford, que é uma baita estrela da época. Aliás, eu preciso fazer
um vídeo sobre Mary Pickford, pela importância que ela teve. Só que Mary Pickford já era adulta, ela já tinha mais de 25 anos, acho que 27 anos, quando ela fez a Poliana, que tinha 11. Coisas que só aconteciam na época do cinema mudo, né? Tipo licença poética, isso poderia acontecer em teatro, mas que acontecia na época do cinema mudo também. E também fez sucesso, e provavelmente foi a única versão que a autora ainda pôde assistir, porque ela ainda estava viva na época. Passa-se um tempo e só em 1960 é que tem uma outra adaptação que foi feita pela Disney dessa vez. Particularmente, não gosto muito. Por quê? É aquela história, quando você lê um livro, em geral você fica muito decepcionada quando você vai assistir o filme, porque sempre eles cortam capítulos e tal pelo tempo reduzido de um filme. Mas nesse, não é nem o caso, eles assim, mudam um pouco a personalidade de alguns personagens, inclui outros que não tem nada a ver, que não acrescentam muito na história. Não é uma adaptação ruim. Na verdade, se você não leu o livro e assistiu a adaptação da Disney, você vai gostar bastante. Mas para quem lê o livro, fica a desejar. Mas, ao mesmo tempo, claro, padrão Disney de 1960 era outra coisa. Então o filme é muito bem feito. A Poliana é a Hayley Mills, que vem a ser uma grande estrela juvenil da década de 1960, ela era inglesa, ela fala com um pouco de sotaque, fazendo uma garota americana, e ela inclusive ganhou um Oscar infantil por essa adaptação, pra você ver como é que fez sucesso o filme, mesmo sendo completamente não, mas bastante diferente do livro. Tia Polly é feita pela Jane Wyman, também que é uma atriz que eu gosto muito. Aliás, voltando a Hayley Mills, para quem não lembra direito dela, ela fez O Grande Amor de Nossas Vidas, que teve depois aquelas gêmeas que trocam, uma é criada pelo pai, outra é criada pela mãe, que no caso nessa versão era a Maureen O'Hara e o Brian Keith, e depois teve uma versão com a Natasha Hudson fazendo o papel da mãe das gêmeas, e as gêmeas era aquela atriz que eu vou colocar o nome aqui porque agora não me vem à memória, que já foi bem famosa. Assim, Jane Wyman. Jane Wyman também é uma atriz bem famosa e ela faz uma Tia Polly, eu gosto, né? Não seria diferente, ela dá dignidade pro papel, ela tá bem, mas por causa, como eu falei, de algumas mudanças da personagem, eu acho tá bem, mas não é exatamente a Polly Harrington que a gente imagina. Passa-se um tempo, né, na próxima década de 1970, tem duas versões agora para televisão. Uma, a Polly, a atriz Elaine Stritch, que era uma atriz que fazia muito teatro nos Estados Unidos, ela é mais conhecida por isso, mas também fez alguns filmes. Ela é a avó da Winona Ryder naquele filme Outono em Nova York, muitos anos depois. Essa versão é legal também, é bem feita. A menina que faz a Poliana, a atriz, que é uma atriz que acho que só fez esse filme ou outro, mas ela não vingou. Meu fone de ouvido caiu. Ela não vingou como na carreira de atriz, mas ela faz uma Poliana que pra mim é a melhor Poliana, a mais doce. Porque a Poliana da Hayley Mills, e até ela deu entrevista mais tarde, ela disse que ela não tinha noção da magnitude da personagem. Então ela tá bem, porque ela era uma atriz muito boa, mas, aliás, eu nem entendi porque aquele Oscar é especial. Ela faz uma Poliana correta. Essa menina que faz da minissérie com a Elaine Stritch, que aliás tem no YouTube, se você buscar, ela já faz uma Poliana muito doce, sabe? Muito, muito fofa mesmo. Pra mim, é a melhor Poliana, praticamente, de todas as versões que eu vou falar. Teve uma outra versão para televisão, mais ou menos na mesma época, um pouco depois, não sei se no início dos anos 80, no finalzinho dos anos 70, que a Polly é vivida pela atriz Shirley Jones, que era bem famosa aí nos anos 50, 60, 70, por filmes musicais e tal, e ela também é uma mulher muito bonita, talvez uma das atrizes que fizeram a Polly mais bonita. Mas a versão bem mais ou menos, também tem no YouTube, dá pra conferir pelo menos alguns capítulos. Também achei mais ou menos, entre essa e com a Elaine Stritch eu prefiro essa outra versão.
E entra os anos 80 e aí tem outras versões. Uma é uma versão, o nome dessa adaptação chama Polly. É uma adaptação onde a maioria dos atores são negros. Ela é direta, focada lá no sul dos Estados Unidos. Ela envolve essa questão racial. Eles mudam, colocam um pouco mais focado nesse tema. E ela é bem interessante, ela é diferente. E tem uma outra versão também nos anos 80, muito próximo, que eu achei maravilhosa, que é uma versão em desenho, um desenho japonês, que eles fizeram, deve ter rolado meses, também tem no YouTube, se você quiser dar uma olhada. Ele junta os dois, a primeira vez que ele junta os dois livros, o Poliana e o Poliana Moça, embora eles regridam na idade da Poliana, ao invés de ter 11 anos, ela tem 8, e o Poliana Moça, como o próprio nome diz, né, a Poliana ela já está adulta. No Poliana Moça, apesar de eles juntarem os dois livros, a Poliana ela não é moça, ela continua com os 8 anos de idade, né? Mas ele mescla assim, com os personagens e tal, mas ficou interessante. Muito boa a versão. Eles fazem os flashbacks que deveria ter no livro e nem tem. Como seria a Polly com a irmã Ginny na juventude, quando elas eram crianças. Mostra assim, tem vários flashbacks muito interessantes, muito bem feito mesmo. Passa-se muito tempo, lá para 2003, ou seja, exatos 20 anos, foi feita o que eu considero a melhor versão de Poliana. Sério, não precisam fazer uma outra versão. Seria mais perfeito se eles tivessem feito uma continuação de Poliana Moça com o mesmo elenco. É uma versão da BBC. Amanda Burton, uma atriz que eu gosto muito, embora ela não seja muito conhecida aqui. Ela fez mais televisão lá na Inglaterra. Eu acho que pouca coisa chegou aqui no Brasil, se é que chegou. Ela fez uma minissérie chamada Waterloo Road, que é muito legal também, que ela era uma professora. Enfim, Amanda Burton faz uma Polly Harrington perfeita. Sabe? Aquela Polly realmente que a gente... do jeito que você lê o livro, ela dá uma entonação de voz, os gestos. Perfeita mesmo, perfeita. E a Poliana é interpretada pela Georgiana Terry, que ela é ruiva, não é loirinha, porque a Poliana do livro vocês viram, né? Ruivinha, sardenta. Ela é ruiva, sardenta, mas ela não continuou a carreira. Parece que ela é psicóloga hoje em dia. Ela só fez Poliana. Mas ela tá muito bem também, excelente Poliana. E por isso, assim, na minha opinião, a Poliana daquela série com a Elaine Stritch e essa Poliana da Georgina Terry são as melhores Polianas, assim. O que mais que eu posso falar? Essa da BBC, ela é muito fiel ao livro. Ao contrário da lá de 1960, e incluindo, né, o romance da Polly é muito bem desenvolvido. Dá um pouco mais do que a gente imagina que tem no livro, né? Então, são as duas partes, assim. Tanto da parte da Poliana quanto da parte da Polly Harrington. Nisso, ele realmente é muito bom esse filme. Ele tem também no YouTube, se você quiser ver. Infelizmente, não tem legenda. Bem, com a cultura woke que tem hoje em dia, né, eu prefiro realmente que nem seja, sinceramente, que nem seja feita uma outra versão de Poliana, porque eu acho que vai estragar. A da BBC, ela já tá, assim, a versão definitiva mesmo. Claro que eu não poderia esquecer que aqui no Brasil foi feita uma outra versão, que foi a novela, muito recentemente, feita pela SBT, pelo canal SBT, que teve Poliana e depois teve a parte de Poliana Moça. Antes disso, teve uma versão também que eu esqueci de falar, na Índia, mas parece que muda o nome da Poliana, é baseado mesmo, coloca o nome de um nome indiano, e é só uma leve inspiração. Seria um filme. Bem, voltando à novela Poliana e Poliana Moça, confesso que não vi, mas pelo que eu li, é completa, também é só uma inspiração, né? Porque é completamente diferente. Primeiro que sai dos Estados Unidos de 1915 para o Brasil da atualidade, né? Então já muda completo, só isso já muda completamente a história, porque você entende que aquela pureza da Poliana é muito característica da época também. Dalton V, que faz o Mr. Pemberton, que aqui muda, claro, né? Porque Brasil, os nomes mudam.
Parece que o Chilton se chama Marcelo, a Polly vira Luísa, falei. Mas pelo que eu li também, o Poliana Moça tá muito diferente também do que aconteceu no livro. Inclusive, o desfecho que eu li, completamente diferente, é impensável do que aconteceu nesse primeiro livro e no segundo. Mas também eu tenho que dizer que há muito tempo que eu não vejo uma novela, né? Você que tem vontade de acompanhar uma novela. Então eu não sei se a novela realmente foi muito legal, se mesmo apesar dessa mudança toda em relativa à trama do livro, dos 2 livros, se realmente não teve nenhum problema, porque se a novela fluiu bem. Me conta aqui nos comentários se você viu a novela, se gostou, ou se você viu essas outras versões que eu comentei aqui. Parte que eu vou fazer um vídeo sobre a continuação de Poliana, mas assim, recomendo que se você não leu o Poliana, não vá assistir o Poliana Moça, porque eu vou ser obrigada a dar spoilers, que não tem como, né? Então, lê primeiro e depois vê o Poliana Moça, ok?